Pronto, estamos ao vivo. Vamos dar esse 1 minuto para que a gente possa começar, enquanto a gente aguarda o pessoal chegando aqui. Lembrando que essa live de hoje, a partir de hoje, nós retornamos com ela para o Facebook. Eu acho que também tem um lance, Renato, que enquanto não dá 19h30, o Facebook não avisa. Então, quando dá 19h30, ele manda um recado para todo mundo. E aí o pessoal começa a chegar. Então, lembrando que a partir dessa live de hoje, nós já temos um primeiro espectador aí. Seja bem-vindo. Lembrando que a partir dessa live de hoje, nós vamos publicá-la no grupo Facebook. E depois, posteriormente, a gravação a gente publica no nosso canal YouTube Varginha, já convidando a todos para se inscrever no nosso canal. Lá no canal nós temos todas as lives gravadas, se não me engano, essa aqui hoje é a 10ª live, e já temos mais 3 programadas, próximas 3 lives super interessantes, para que a gente possa, com temas aí, vamos, digamos assim, cada vez menos ortodoxos. Lembrando, pessoal, que está dando boa noite aqui para colocar o nome, como fez a Mônica Cardoso. Boa noite, Mônica, seja bem-vindo. Tenho aqui boa noite, Renatos, no plural. E é isso, então vamos iniciar. Eu queria primeiro agradecer ao Renato Tavolieri por aceitar esse convite especial, a presença dele aqui, dizer que, vou dizer uma frase batida, mas cada vez mais verdadeira, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Que é aquela que a ignorância é o bisavô, o trisavô, o avô, o pai, a mãe do preconceito, né? E às vezes não é nem ignorância por maldade, é por falta de oportunidade de conhecer, de ter contato, né? Eu próprio, em relação a esse tema, só tive essa oportunidade de ter contato, e não sou conhecedor, por causa da minha amizade com o Renato, que já são mais de 30 anos. E é por essa razão que eu convidei também por conhecê-lo há mais de 30 anos, e conhecer especialmente a sua idoneidade intelectual, a sua idoneidade moral e especialmente a sua coerência com o que ele pensa e com como ele vive. Então, essa talvez seja a maior inspiração que eu tenho por muitos, mais especialmente por Renato, porque eu sou testemunho anualmente ou diariamente, praticamente, da pessoa que ele é. Como intelectual, como a pessoa que estuda o ser humano há esses anos todos. E o tarô dele é uma forma, né, dele expressar essa visão de mundo que ele tem, e de certa forma também de se colocar à disposição das pessoas, que é o que ele também a vida inteira se fez. Então é com muito prazer e com muita tranquilidade que nós colocamos esse tema, digamos assim, heterodoxo, num grupo que, a princípio, né, é um grupo a discutir questões políticas, né, ideológicas, etc. Mas, como sabemos também, isso também já estamos carecas de saber, para quem tem olho para ver, que tudo está conectado, né? São dimensões várias do mesmo ser humano que se manifestam em várias facetas. E a política tem a ver com a vida, não tem a ver apenas com o aspecto ideológico, partidário, da economia, né? Tem a ver, sobretudo, aliás, inicia-se com a nossa dimensão. Isso eu falo, e o que eu falo é óbvio, inicia-se com a nossa dimensão individual. Até eu brinco aqui
às vezes coloco umas provocações no Facebook, eu falo assim, quer fazer revolução? Comece lavando os pratos de manhã da sua casa. Comece com um ato de solidariedade, de responsabilidade, ou de responsabilidade pelo lugar que você vive. Não é? Comece a repartir as suas tarefas de casa. A grande revolução começa de dentro da gente. Então, é por isso, Renato, que eu sempre fui muito ouvido ao que você sempre falou e extremamente grato e um admirador, com muito respeito pelo que você, não só pelo que você pensa, não só pelo que você fala, mas especialmente pelo que você faz. Antes de passar a palavra, eu já tenho aqui várias manifestações, né? O pessoal põe o nome para mim saber quem está falando, né? Então, ó, boa noite, Renatos. Boa noite. Renatos. Alguém colocou que atento aqui, boa noite. A Keila Petrin também dando boa noite para a gente. Renato, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Renato, e agradeço ao pessoal todo que faz parte do grupo de estarem aqui e darem essa oportunidade para a gente falar de um tema, não que eu ache que ele seja mais importante do que qualquer outro, mas por ser um tema que diz respeito ao humano, ele é tão importante quanto todo outro. E eu concordo com você quando você fala que não dá para você cortar e segmentar o humano. Porque o humano que está, por exemplo, no caso, eu já vou direto no ponto, lendo o tarô, ele tem uma ideologia por trás. Então, a gente fala de tarô como se fosse alguma entidade abstrata, e a gente lida com aquilo sem ver que o tarô não existe se não tiver um ser que o interprete, que o use. E esse ser impregna esse tarô com aquilo que ele é, com aquilo que ele pensa, aquilo que ele escolhe, as relações que ele estabelece. Então, isso é uma questão muito séria, na medida em que você tem que ser responsável, em primeiro lugar, pela formação de si próprio. Ao invés de me preocupar se o tarô é válido ou não, eu preciso saber se os meus princípios, ao usar o tarô, são válidos ou não. Constroem que tipo de mundo, né? E nesse sentido ele é político, porque ele nos obriga a nos enxergar, como qualquer exercício humano deveria fazer. A gente tem um péssimo defeito de segmentar as coisas. Esse é o setor da política, esse é o setor da educação. Não tem educação sem a política estando junta, não tem nada que não esteja com tudo junto. Tudo também é educativo, no bom e no mau sentido. Nos educa e nos deseduca, né? Mas eu vou entrar nisso depois com mais calma. Eu vou falar um pouco de mim. Eu sou de São Paulo, não tenho nada de mineiro, quer dizer, hoje eu tenho tudo de mineiro, mas eu originalmente não tenho nada de mineiro. E por uma série de razões da minha vida, eu acabei parando por aqui. Quando eu ia entrando em Minas e olhei para aquele céu, porque para mim é o céu mais bonito que eu já vi até hoje, bem diz a Adélia Prado, que Minas não tem mar, porque o mar de Minas está no céu, uma coisa linda que eu não esqueço jamais, e eu acho que é verdadeira. Eu não sei nem se os mineiros dão valor para o céu lindo que eles têm. Eu fui me encantando com a paisagem ao entrar, vindo de São Paulo, entrando em Minas, nem era para ficar por muito tempo, e por uma série de razões eu vim exatamente para essa região, não era bem aqui, era Lambari, e fiquei por um tempo numa comunidade rural, tive uma experiência muito incrível trabalhando lá, por milhões de outras razões, e depois eu voltei para São Paulo para voltar para a minha vida anterior e não consegui. E precisei voltar para cá, e entre se vai e volta, eu já estou aqui, maior parte da minha vida se passou, por incrível que pareça. Eu devo ter vindo com os meus 30 anos, mais ou menos. Então, eu posso dizer que já sou mineiro. Isso diz um pouco de mim, aqui desenvolvi a minha área profissional muito mais ligada à educação. Agora, todo o tempo, já vou introduzir o tarô, eu diria, dos meus 19, 20 anos, essa busca por linguagens diferenciadas que fugissem sempre do que era o padronizado, fosse onde fosse, sempre me interessou. Sempre com um olhar muito crítico, mas, ao mesmo tempo, um ser que se posicionava no mundo num total desencontro. Eu acho que eu fui um ser que brigou com a vida. Eu sou da geração dos anos 60. Todo mundo que é realmente do espírito daquela época é um inconformado com o mundo, com os valores do mundo,
e então ele já tem em si o móvel do protesto, da não aceitação, de querer fundar um mundo novo. Muitos eu acho que até tenham se perdido no caminho. Eu não sei, eu não tenha. Talvez eu seja o indivíduo que não conseguiu se ajustar em nada, nasceu totalmente desajustado, eu continuo com o mesmo espírito, né? Sendo um inconformado ainda hoje. Hoje, ainda muito mais inconformado do que antes, pela realidade que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, isso me levou a buscar uma série de linguagens diversas, que não tinham muito uma relação direta com a minha busca, que o Renato diz intelectual. Eu não me considero intelectual, eu sou um indivíduo que gosta de buscar o conhecimento, não tanto pelo conhecimento em si, mas o que no conhecimento me ajuda a entender de mim enquanto humano e fazer com que eu seja um humano que estabelece melhores relações. E eu acho que isso é uma questão política, né? Eu não sei, o tarô caiu na minha vida em momentos de fragilidade, e eu fui buscar no tarô as respostas que não encontrava na vida para superar os momentos de dor. Eu vou usar essa palavra porque eu acho ela muito forte, a gente não usa, mas a gente vive em permanente dor existencial, dor, medo da existência, insegurança, sem saber do futuro, não sabendo lidar com as nossas limitações, não tendo maturidade, querendo passar uma imagem para o mundo daquilo que a gente não é, para poder ser aceito em tantos níveis, né? Então, o tarô veio no momento para suprir, e ele é muito bom nisso, até uma hora que eu comecei a acordar e perceber o perigo que existia, não no tarô, mas na forma como o tarô é usado. Então, eu comecei a separar as coisas, e foi todo um processo de estar junto do tarô, mas sempre buscando caminhos diferenciados que pudessem resgatá-lo. Briguei com ele muitas vezes, joguei ele fora, falei, nunca mais. De repente eu voltava. Mas o meu voltar era para fazer dele um novo tarô. Até um momento, que pode ser até de arrogância, em que eu tenha dito que parece que eu estou em paz com esse tarô, que agora eu estou trazendo, que é o resultado de todas essas minhas brigas momentâneas e dissidências com todo o espírito que o tarô tem, e como eu vejo ele sendo professado, pelo menos nas linhas com as quais eu tive contato, e eu falei, vou fazer alguma coisa. No primeiro momento eu fiz alguma coisa que até tirei o tarô dele, chamei de Roda da Vida, um treco totalmente diferente. Depois eu falei, por que não? Vou botar o tarô de volta e vai ser um tarô diferente, que contesta todas as outras coisas. E é o que eu estou trazendo, só para dizer para vocês, enquanto eu estava com o que a gente chamava tarô mitológico, que era baseado nos mitos gregos, que era o que eu usava, que eu achava ele muito interessante, em revelação da psique humana, eu tenho seguidores no meu grupo, e tenho ainda, nominalmente, né, no YouTube, porque era mais ou menos o que eles estavam acostumados. No momento em que eu trouxe o novo tarô, eu ainda estou tateando, a coisa não tem a mesma aceitação, nem a mesma resposta. E eu não estou preocupado, porque eu quero deixar claro que fazer um tarô, para mim, não é uma forma de escrever algo para o mundo, é uma forma de reescrever a mim. Eu estou, no fundo, reconstruindo o Renato. O efeito externo é simplesmente alguma coisa que é o problema dele. O meu problema é fazer com que isso seja algo. E por que eu abro para o mundo? Porque eu sou um ser de relação. E eu quero ter a paz de que eu me comuniquei com o mundo e exatamente porque eu estou falando com vocês que estão aí, é que eu sou obrigado a me enxergar. Sou obrigado a ver quem eu sou. E por isso mesmo, esse trabalho de ficar tentando colocar isso como um formato para o mundo, porque eu sou um ser para o mundo, é que faz com que isso seja político também. Sob todos os pontos de vista, porque me preocupo com os efeitos que isso possa ter no meu entorno, nos seres que virão, de alguma forma, seja 1, 2 ou 3, ou nunca, não sei, mas é pelo menos o que eu coloco como a minha possibilidade de comunicação com o mundo. E quando eu falo, é o mundo humano. Então, são outros seres. São relações que constroem relações sociais. E isso é político. Tem aí jogo de força, tem jogo de poder, mas mais do que tudo, tem jogo de afeto. Uma coisa que o Renato falou, eu não vou continuar falando muito mais, porque eu sei que tem as perguntas de vocês, mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, que eu vou só lançar a ideia, depois, se alguém tiver interesse, a gente aprofunda, que é a questão
que a gente se preocupa muito com a questão política. Eu sempre fui um indivíduo muito ligado à ideia da política, sempre um revoltado com todas as injustiças sociais e me posicionando em tantos, exatamente por me inserir dentro das minorias em milhões de sentidos. Então, eu sempre me senti um indivíduo que sofreu essa opressão do todo. Isso me fez alguém que lutava contra aquilo que me oprimia, para poder, inclusive, me sentir um pouco mais como alguém que pertence ao mundo humano, né? E buscar um mundo mais belo, mais justo. Então, não é só alguma coisa que a gente vê lá fora. Eu vou pegar as minorias como eu nomeando a minoria lá fora. Eu faço parte delas em 1000 instâncias. Então, eu coloco que uma coisa que o tarô me trouxe como reflexão é perceber aquilo que o Renato levantou quando ele brincou, né? Eu falo assim, ajuda a lavar a louça, que você parte para partido. Eu vi muito isso, colegas meus que eram militantes políticos e muito atuantes e muito significativos, sociólogos, mas eles tinham contradições tão profundas que as relações mais básicas que eles estabeleciam negavam tudo aquilo que eles pregavam, no partido, na demonstração, no protesto, em tudo aquilo. Então, eu acho que isso é o que você vai fazer no partido, muito mais um resultado do trabalho que você estabelece de crítica e principalmente autocrítica, do que realmente o oposto, né? Então, eu concordo com o Renato. Eu acho que a verdadeira ciência política começa na relação que você estabelece no teu cotidiano mais simples e mais básico, na relação de poder dentro da tua casa, dentro do entorno em que você vive, com o seu cachorro, com tudo mais. Porque a gente tem discursos muito distantes que não nos levam a nos questionar nas coisas mais básicas que a gente é. E o que constrói o mundo é o que somos, e não aquilo que a gente prega ou defende, ou que a gente teoriza apenas. Acho que eu não tenho mais nada para dizer de começo. Renato, então eu vou aproveitar a sua deixa. Sim. Tem muita gente aqui já de coração, assim, sabe? Tem curtido o teu coração, né? Estão colocando o coração. Coração para eles também. A Rilma Fimiano, o Kleber Origens Braga, a Marilane Rabelo, que fez uma pergunta, eu vou te passar aqui agora. Só gente de muito respeito, muita qualidade, viu? A Abigail Emília Bracarense, a Mônica Cardoso, a Tauana Gomes, o Rodrigo Prado Mudes, que é sociólogo também, um dos moderadores aqui do grupo. Meu amigo José Giolo, lá de Arceburgo, também grande companheiro. A Keila Petrin, que é uma também das moderadoras aqui do grupo. A Sabrina Marinho e a Sueli Cardoso, tá? Sim. Aí, a Abigail está fazendo uma pergunta aqui, Abigail, se só tem como compartilhar com quem é do grupo. A princípio, sim. Na live, sim. Depois a gente vai jogar hoje ainda a gente já joga no canal YouTube Esquerda Varginha. Aí lá você pode compartilhar, fica público, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui da Marilane, que eu vou te passar, colocar aí e vou ler para você, ó. O processo de autoconhecimento é curvo, oscilante e doloroso. Como você vê o tarô no acompanhamento de processo? Estudando, jogando para si ou com outro jogando? Marilane. Marilane, primeiro, que bom que você perguntou isso, porque é uma questão muito difícil. E você abordou o tarô de uma forma diferente do que eu até imaginaria, o que mostra que você tem uma concepção até um pouco mais avançada. Que normalmente as pessoas pensam que vão consultar o tarô para lhes dar respostas prontas, e não necessariamente como um instrumento de autoconhecimento. Isso todo mundo evita, né? Eu quero saber se vai acontecer o que eu quero que aconteça, se o meu amor vai voltar. Aliás, quantas vezes as pessoas vieram aqui, eu falei, eu não atendo, não é o meu papel. Se o amor vai voltar ou não vai voltar, se eu fazia alguma coisa para o amor voltar, eu falei, não sei, esse departamento não é comigo, não. Então, eu não sei nem se o meu volta, não sei nem se eu encontrei. Então, essas coisas são complicadas, né? E as pessoas querem essas respostas prontas. E o autoconhecimento é uma busca, como você levanta,
muito dolorosa, sem dúvida, porque tudo na vida nos afasta dela. O mundo não quer que você se conheça, porque se conhecer é se libertar. E se libertar, passar por essa dor, é ser ameaça para um sistema que precisa você apequenado, para que ele possa te manipular. E o tarô, historicamente, serviu como instrumento para isso. Não que ele tenha nascido, assim, eu coloquei isso no vídeo aqui, o tarô nasceu rebelde, ele nasceu na Idade Média, ele nasceu como uma forma para escapar da pressão tão grande da igreja, tão dogmática, para as pessoas extravasarem outros conceitos, outras crenças, na cabala, em outras visões, mas ainda marcado por uma Idade Média, de uma concepção ainda cheia de misticismo, de valores que estão tão diferentes dos nossos de hoje. Só que hoje, muito do tarô, se é que não quase tudo, continua com a mesma lógica. E o próprio tarô absorveu para si aquilo que ele criticava no início da igreja. Ele começou a ser uma forma de exercer poder opressivo, e não uma forma de autoconhecimento. Os que vão para o tarô como autoconhecimento vão jogar consigo mesmos. Isso é muito bonito, mas isso é muito raro. E agora eu te pergunto, quais são os textos de tarô que nos levam ao autoconhecimento? Muito poucos. De modo geral, eles nos apresentam, primeiro, algumas visões sobre as cartas que já estão pré-determinadas. Se uma coisa é pré-determinada e não está aberto à crítica, já tem uma incoerência. Tudo tem que ser passivo de crítica, porque tudo é passivo da história, é feito por seres humanos. Isso não é um legado que veio de um além, é uma produção histórica humana, portanto, tem que ser revisada, tem que ser requestionada. É nesse ponto que eu tenho uma dissidência de ver os que se denominam tarólogos e que incorporam isso e têm um exercício de poder. Eu sei de coisas da vida e tenho o segredo, a chave do segredo que vocês não têm. Então, o autoconhecimento, para mim, só é possível quando o ser busca esse autoconhecimento no seu próprio questionamento interno, que não vem determinado por um outro, ao qual você delega um poder maior. Essa diferença de relação, se você está consultando o tarô com alguém que vai te dizer quais são os seus problemas e o que você tem que fazer para se autoconhecer, tem uma linguagem errada aí. Eu acho que é um tarô que te leve a refletir e fazer as suas escolhas. Um tarô que não seja tão determinista. Eu acho que é isso que eu busco. Eu não sei se isso responde à sua pergunta. Se ainda não respondeu, vai mais fundo. Eu estou aqui. Ok. Renato. Fala. Bom, tá chovendo corações aqui, viu? Mais gente Nossa, mãe. mandando. A Andréa Mara Bueno, a Clarice Klepf. Oh, essa daí é um coração grande. Essa aí eu mando um beijo porque é querida do coração de muito tempo. Então, e várias outras. Eu acho que eu vou. Não tem perguntas, vou pedir para você continuar na sua. Tem comentários? Bom, tem aqui perfeita. Alguém fez um comentário, perfeita colocação. Sim. A Marilane fez também outro comentário. Boa noite e parabéns aos Renatos pelo tema. Obrigado, Marilane. Bom, aí o Rodrigo, que é o moderador do nosso grupo, dizendo ao vivo, sim, depois vai ficar aberto no YouTube. É o que eu tinha já antecipado para a Abigail. Mas é isso, Renato. Pode retomar a palavra. Eu vou retomar uma coisa que é uma questão histórica até sua e minha, né? Eu me lembro de nós na Casa da Pedra, na beira do rio. É um casebrinho que eu morei quando eu vim para Lambari, fiquei lá um tempo no meio de uma comunidade rural, na roça, no meio da roça, não tinha água encanada, tomava banho de rio todo dia. Acho que foi o tempo mais feliz da minha vida. E eu me lembro lá na beira do rio com o Renato, e o Renato, sempre um militante político ativo, né, tentando me trazer para isso. Eu falei, Renato, a minha procura é no outro caminho. E eu muitas vezes me questionei o porquê de eu buscar sempre os caminhos que não são os caminhos mais considerados os consagrados para a atuação do que seja do que for, né? E hoje eu talvez tenha mais uma resposta, porque é difícil o processo de autoaceitação, né?
você poder estar confortável dentro da pessoa que você é, mas se enxergando, né? Porque estar confortável dentro da pessoa que você é, criando imagem para si próprio, ou inventando o ser que você não é, talvez seja mais fácil. Mas sendo quem você é e buscando olhar para quem você é, não é tão simples, é um processo difícil. E eu acho que isso ficou sendo a minha prioridade de vida. Isso não exclui nada do político, pelo contrário, porque é no político e na relação que eu estabeleço com os outros que eu vou me enxergar. Eu não posso me excluir do mundo e achar que com isso eu vou me encontrar. Não vou. Exatamente quando você percebe que você falhou num ponto, que você foi egoísta com alguém, é que você vai se enxergar. Então, é na relação humana, quando você sai para o mundo. Mas não nos caminhos tão clássicos, talvez. Eu tenho uma dificuldade muito grande de formalização das coisas. E de permanecer em qualquer coisa que seja formalizada, consagrada, constitucionalizada. Não sei por quê. Talvez seja a minha natureza. Até me surpreende que eu esteja fechando um tarô, porque normalmente sou um indivíduo que deixa tudo aberto. Só que esse tarô é um tarô em processo. A ideia era escrever um livro, e não vai ser um livro. Está sendo um site com vídeo, porque eu posso reformular a hora que eu quiser. Porque na hora que eu congelo, eu falei, meu Deus, esse eu mudei de opinião. E o tarô, para mim, não funciona como uma coisa que eu vou deixar para trás e deixar para o mundo como um legado. É uma forma de autodiálogo. Eu acho que aquilo que eu tenho que dar para o mundo é o resultado da procura de mim mesmo. Só que para procurar a mim mesmo, eu preciso estar com os outros. Eu preciso dos outros e preciso ser para os outros. E acho que, no fundo, é isso que me faz, talvez, até aceitar estar aqui, porque eu não me acho que eu tenha coisas tão fundamentais para dizer e para serem ouvidas. A única coisa que a vida me mostrou, e nisso o tarô possa ser muito interessante, como poderia ser qualquer outra coisa. Eu não acho que o tarô seja melhor do que nenhum outro instrumento. Qualquer instrumento que te atraia e que seja válido para que você possa ir atrás de quem você é, para se sentir um pouco menos desencontrado, não só com o mundo, mas com você mesmo, é um instrumento muito válido, quem ele serviu. E talvez por isso mesmo que é nele que eu busco, hoje, dizer ao mundo o que eu encontrei. Porque nesse trabalho que está lá, eu não falo tanto do tarô, eu falo exatamente como eu vejo o mundo. Eu dou exatamente minha visão de mundo, o que eu acho que faria com que os homens, tanto que o nome do tarô é o tarô da consciência, que tipo de consciência que a gente tem que trabalhar e de que forma e que estágios que eu teria que passar para poder chegar a essa consciência maior, que sempre é em função do outro. Aliás, que o terceiro estágio de consciência é o outro, primeiro no processo, primeiro fé, depois o eu, depois o outro e depois a dor, enfrentar a dor existencial, que seria o último processo. Como eu sentia na vida e pus ali, né? Não sei se vou manter essa ideia até o fim. Em suma, eu estou lançando iscas, Renato. Se uma hora você quiser que eu interrompa a minha fala, você diz, por qualquer razão. Mas eu tô... Tem duas perguntas, tá? Mas pode, a hora que você concluir, eu te passo as perguntas. É porque eu tô lançando coisas que podem suscitar, sei lá, questionamentos, interesse, dúvidas, questionamentos, críticas. Eu adoro crítica, eu acho que a crítica me ajuda muito, até para sentir se eu estou um pouco mais amadurecido. Eu nunca fui uma pessoa que aceitou com tanta facilidade a crítica, talvez até por todos os complexos que a gente incorpora para não empatar com os modelos do mundo, a crítica sempre me deixava muito mal. E é uma das coisas que, graças a Deus, eu trabalhei bastante e hoje está tranquilo, então é até bom exercitar, então pode mandar ver as críticas todas, que legal. Por enquanto, não tem críticas, infelizmente. Que pena. Esperemos as críticas. Sim, mas acho que a curiosidade está sendo maior. Eu acho que elas são boas. O Renato tem um canal no YouTube, gente, que tem mais vídeos dele, que ele expressa com mais tempo, desenha melhor aí o seu pensamento em relação ao tarô e a toda essa concepção que ele tem do tarô, né? Bom, tem duas perguntas. Nessa parte, Renato, não só para interromper, mas porque você está dizendo isso lá no YouTube, eu tenho o que foi minha relação com o tarô antiga. Passei, acho que uns 5, 6 anos que eu parei, porque eu falei, eu não posso continuar desse jeito. E aí eu volto com essa nova visão, que são agora estamos no 5º novo vídeo, eu acho. São 5 novos vídeos, ou 4, que estão trazendo a nova visão, e que está fazendo com todos os meus seguidores, né?
estejam estranhando muito. E eu digo até a eles num dos vídeos, falo, olha, eu acredito que muitos de vocês não vão ficar, mas não importa, é como eu estou agora, e eu tenho que ser quem eu sou, né? Mais tarde eu vou publicar, logo eu publico aqui também o link do canal do YouTube. Mas nós temos aqui duas ou três perguntas. Primeiro, a da... Bom, tem antes um comentário da Eliane Oliveira, que ela diz o seguinte: lindos, muito obrigado pela parte que me toque, viu? Pela minha metade aqui, Eliane. Muito queridos, grande mestres, prazer em conviver com os dois seres humanos brilhantes. Grande abraço, queridos. Muito obrigado, Eliane, pelo carinho, viu? E aí tem a pergunta da Rilma Firmiano. Depois eu faço a pergunta do Fabrício Serafim, que é o seguinte: a Rilma, como leigas, sempre ouço dizer que consultamos o tarô. Na verdade, estamos consultando, deixa eu colocar aqui, estamos consultando a nós mesmos. Então, no caso, isso muitas vezes pode nos levar a frustrações, né? Me perdoa se me coloquei errado. Não tem que perdoar porque você não colocou errado nada, você colocou certinho. Pode ir, Renato. Posso ir? Olha, eu imagino... Rilma. O nome dela. Rilma. Olha, Rilma, eu não sei como seria o seu diálogo com o tarô. De modo geral, pelo que eu sei, as pessoas vão ao tarô buscando resolver alguma angústia existencial em algum nível. As pessoas que estão muito tranquilas, ou então elas vão por curiosidade. São raras as pessoas que pensam que o tarô possa ser um instrumento que possa levar a um aprofundamento na procura de si próprios. Não são todos, são raros os que têm essa visão. Embora, teoricamente, muitos tarólogos até digam que é isso, mas na hora de professar eles contradizem isso, pela forma como eles lidam com a relação que eles estabelecem com quem vai ajudar a buscar a leitura através deles, né? A interpretação das cartas. Eu acho que, no fundo, você está consultando a si mesmo. Eu acho que sim, porque o tarô em si nada mais é do que um chamado para você olhar para você, o seu entorno, o resultado das suas ações, das suas escolhas e dos valores que você está tendo. Na medida em que você fala com um tarólogo que diz assim, olha, você pergunta para ele assim, como é que está a minha vida? A sua vida está assim? Você tem que perceber que quem está falando não é o tarô, é um tarólogo que filtrou tudo que ele viu na carta através dos valores dele. Os meus valores não vão estar nunca dissociados. Sempre eu dizia isso quando algumas pessoas vinham ver tarô ou aprender a ler as cartas comigo. Assim, o importante é você se questionar naquilo que você está levando na carta, você vê você. Porque aquilo que você privilegia da carta, tem ali uma orientação no livro, normalmente muito pobre e muito fajuta. A teoria em si é fantástica. Na hora que eles vão interpretar as cartas, é péssimo. É muito pobre, é muito determinativo, sabe? Muito uma coisa, vamos assim, coisas assim que eu acho que são até risíveis em alguns casos. Livros que trazem uma teoria muito bonita, como o tarô mitológico, que baseado nos mitos gregos e tão importantes para o autoconhecimento, e Jung, o meu estudo foi muito baseado no tarô mitológico, na teoria de Jung. Isso é muito aprofundado, mas eu dispensava essas interpretações que diziam, se aparece a carta da rainha de copas, uma mulher dessa forma vai aparecer na sua vida. Isso é ridículo. Isso é uma coisa risível, né? Esse tipo de visão tão determinista que tira de você toda a possibilidade de autoquestionamento ou de autoconhecimento. Agora, os que vão buscar o autoconhecimento precisam saber muito bem com quem eles vão procurar isso. Ou eles aprendem a ler a carta, que eu acho que é o melhor, né? E se relacionar com o tarô, que é o que eu estou tentando trazer, uma forma de autodiálogo, sim? Ou então procurar uma pessoa que tenha uma abordagem que não seja o ser dono de um oráculo que
como um mestre que tem um poder espiritual, uma intuição tão maravilhosa, e ele que tem a chave dessa verdade, vai passar para nós, réis mortais, todos os segredos da vida de nós próprios que nós desconhecemos. Então, eu acho que é importante quando você for discernir, se você vai buscar a si própria no tarô, que tipo de linguagem que você está estabelecendo com ele, que tipo de mediação você tem. Ele pode ser um ótimo instrumento de autoconhecimento, como pode ser também um ótimo instrumento de alienação total, como eu acho que normalmente ele é usado, no mais das vezes. Renato, tem uma pergunta do Fabrício, mas antes da pergunta do Fabrício, vou fazer um comentário da Marilane, que é muito em função da pergunta que ela fez, da sua resposta, tá? Ela diz o seguinte: as pessoas querem respostas prontas. Como você disse, não entendem que precisam se implicar no seu processo de autoconhecimento. Gosto do I Ching também, I Ching que fala, né, pronúncia? Gosto do I Ching também, e o tarô de Osho. Osho que fala, né? Osho. É um tarô interessante o do Osho, é mais infinito, é mais aberto. Que tem uma perspectiva sempre de voltar a se olhar para você mesmo, sim, né? Sim. Aí tem também um comentário aqui, complementando as perguntas em razão da fala do Renato, resposta à Hilma, cada um lê o tarô de acordo com a sua construção pessoal? É uma pergunta. Sim. Sim. Eu vou dizer que essa pergunta de quem é? Cada um lê o tarô... Deixa eu ver aqui. Galera, tem que colocar o nome da pergunta, senão... Não, não é do Fabrício ainda não, deixa eu ver. Eu acho que é da Marilene ainda. Não, é do Fabrício. Do Fabrício. Fabrício, eu acho essa pergunta excelente. Pode repetir ela de novo para eu pontuar em cima, Renato? Eu vou colocar aqui, ó. Tá complementando as perguntas em razão da fala do Renato em resposta à Hilma. Cada um lê, entre aspas, o tarô de acordo com a sua construção pessoal? Sem dúvida. Você não tem como ler nada. Você não lê nada. Você sempre lê você. Aliás, é uma das coisas que eu escrevo no meu texto. Você nunca chega a nada, você sempre chega a você, porque você, tudo que você acha que tem acesso a, você está tendo acesso ao que você vê ali, e não o que a coisa é. Nós nunca chegamos à coisa em si. Eu só chego à coisa em mim. E quando eu vejo a coisa em mim, estou vendo a mim. Então, eu não posso dizer, o tarô diz, na verdade, quem está dizendo sou eu, na minha visão que tenho do tarô. Eu tenho que assumir a minha autoria. Isso daí não é, o tarô não me dá as respostas prontas, mesmo porque o tarô é todo baseado em símbolos, em visões, em tudo. Esse tarô que eu estou trazendo sou eu. Você não vai ler o tarô, você vai ler o tarô Renato. Como eu abordo, mas só que eu tenho uma coisa que eu te falo, faça a mesma coisa que eu, anule tudo que eu escrevi, tente escrever o seu. Se procure da forma como eu estou procurando através desse caminho. Mude a sequência que eu fiz, põe uma outra, mas se procure, se encontre. Ao ler algo assim, eu estou mostrando caminhos para você ir mais próximo de você. Através de um processo de alguém que se busca, eu posso ter uma possibilidade de buscar a mim próprio. Eu digo a você, não é no tarô, em qualquer coisa. Quando eu leio um livro, eu não leio o livro. Eu leio o livro em mim. Eu leio a mim ao livro. Eu não leio nada em si. Por quê? Eu estou lendo, filtrando, através dos meus valores, dos meus sentimentos, da minha vivência, do que me tocou, do que me comoveu, do que me construiu em termos de sensibilidade. Tanto que aquilo que toca um não toca o outro. Aliás, hoje em dia a gente percebe tanto isso, né? Como que as pessoas não viram o que estavam escolhendo há um tempo atrás, escolheram uma monstruosidade. Mas é assim. E o reflexo delas, o que a gente tem aí é uma aberração que está dentro das pessoas que optaram por isso. Infelizmente, isso veio para fora. O retrato das coisas que a gente escolhe e privilegia está lá. Na hora que eu escuto um tarólogo assim, esse falou uma verdade. Na verdade, ele falou a verdade que você acha que é a sua verdade. E não falou verdade nenhuma. Coincidiu com a sua, né? Porque você está tentando abraçar aquilo. Eu senti isso muito na pele, porque eu fui um cara que vivenciou
um tarólogo também, porque eu também fui um indivíduo que não estudou, fui estudar o tarô exatamente por esse conflito. Não vou estudar esse treco, para ver o que tem aí por trás. O indivíduo me dizia alguma coisa, quando me era agradável, eu ficava feliz. Quando me era agradável, eu ficava em pânico, não dormia, ficava mal. Então, eu estou querendo um autoconhecimento. Autoconhecimento não é coisa que deixa a gente bem, não. Às vezes tem que deixar a gente muito mal para a gente poder reverter, não só se fortalecer, como também se rever. Falou, peraí, tem alguma coisa que eu tenho que mudar em mim. O caminho não é te trazer sempre maior paz, maior paz, maior paz. Por isso que eu me preocupo um pouco, embora eu admire muita coisa do Osho, é com a linha do Osho, que tem essa coisa de tentar nos levar à paz. Eu, às vezes, acho que a gente precisa até não ter paz durante muito tempo, para um dia a gente construir uma paz que seja válida através do encontro de si próprio. Porque a gente não se vê sem dor. Você não tem como enxergar você e dizer que bonito, olha como eu sou. Nossa, é o processo mais difícil você falar, meu Deus, como eu sou egoísta, meu Deus, como eu sou feio, meu Deus, como eu tenho que mudar isso, meu Deus, como eu tenho que evoluir. Puxa vida. Então, esse processo de autoconhecimento é muito doído. Por isso que eu coloco a dor, que é a dor da existência, a dor da insegurança, a dor do nunca nos encontrarmos, não sabemos quem somos, e a gente acha que conhece as coisas. A gente não sabe nem quem a gente é. Como que eu conheço alguma coisa? Que direito eu tenho de estar falando de alguma coisa aqui para você se eu nem sei bem quem eu sou? Então, por isso que eu já estou dizendo, eu estou aqui falando disso, mas na verdade foi um instrumento de procura de mim mesmo, que continua em processo, que não está fechado não, por isso que eu não quis escrever um livro. Eu não tenho nem coragem de escrever um livro, porque eu não garanto que ele vá valer por muito tempo. Talvez eu tenha mudado a minha visão, estou errado, isso para o mundo vai acreditar, meu Deus do céu. Então é isso, né? Por isso que eu digo responsabilidade. Política é responsabilidade que sai de você. Não cristaliza nada, porque se cristaliza, constrói história. E tem que ter responsabilidade para com o próximo. Por isso que eu digo, a gente sempre lê a gente, seja em que circunstância for, Fabrício. Muito bem, Renato. Tem duas perguntas aqui que acredito que são próximas, eu vou ler as duas junto para você, tá bom? E depois eu vou voltar na pergunta primeira do Fabrício, que eu não esqueci não, Fabrício, só que eu estou na sequência lógica aqui. A primeira pergunta é da Keila Petrin, que é a seguinte. Então, para nós que somos leigos no estudo do tarô, como podemos discernir entre o charlatanismo e o trabalho sério com o tarô nessa perspectiva do autoconhecimento? E depois a da Abigail, que eu acho que é a próxima também, que é, então, o tarô seria uma metodologia, uma relação de ajuda para eu dar conta, ter coragem de enfrentar a descoberta do eu? Não sei se são juntas, aí você responde da forma que você quiser. Eu vou pegar primeiro a dele, repete a dele primeiro, depois eu vou passar para a dela. As duas estão tudo relacionado, sem dúvida, mas eu vou pontuar melhor cada uma delas. Na verdade, tem ação mais específicas, né? É da Keila primeiro. Então, para nós que somos leigos nos estudos do tarô, como podemos discernir entre o charlatanismo e o trabalho sério com o tarô nessa perspectiva de autoconhecimento? Keila, eu acho que o charlatanismo é quando o indivíduo te promete coisas, por exemplo, como eu vejo aqui em Varginha muito nos posts, né? O indivíduo é tarólogo, joga abuso, joga não sei o quê, joga milhões de coisas. E xinga, é um mestre em tudo, é um Deus. Ele fala, traga o seu amor em 2 semanas, né? Isso daí já é o evidente que isso daí é um charlatanismo total. E o pior é que esses indivíduos estão aí e deve ter muita gente que vá atrás deles. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma verdade. Agora, muitas vezes o tarólogo não é um charlatão, ele acredita mesmo naquilo. Ele próprio tem uma relação de subserviência ao tarô que lhe foi apresentado. Vou dar uma ideia, por exemplo. Existe um tarô, um dos poucos que veio da Idade Média, que aí foram resgatados, que foi feito um trabalho muito grande por o Papa, hoje em dia, dentro da linha do tarô, que é o Jodorowsky, que é o tarô de Marseille.
que muita gente é tão purista que não aceita nenhuma outra leitura. Eu tenho um amigo íntimo meu que não aceita nenhuma outra leitura que não for o Tarot de Marseille, que vem da Idade Média, que tem os valores da Idade Média, que tem as relações, que está impregnado com aquelas coisas da Cabala, aquelas... Bom, esse indivíduo, ele se coloca como sendo aquela uma verdade maior, ele absorve tudo aquilo como se fossem dogmas que ele vai encarnar, incorporar, e ele acredita que está fazendo um grande bem ao mundo. Ele está simplesmente perpetuando uma relação de domínio, uma relação de transformar os seres, tanto a ele quanto ao outro que vem até ele, como objetos e não sujeitos da sua história. Então, o que me incomoda com esses tarôs ditos prontos, e ele não é um mal intencionado, foi assim que ele aprendeu, eu próprio fui por esse caminho, mas como eu tinha uma visão muito crítica e talvez com base política, eu falei, pô, tem sacanagem, isso eu não quero me sujeitar dessa forma, embora em momentos por estar muito, muito fragilizado, não vou falar, né, porque eu estava na pior, para não falar outra palavra, na minha vida, você se agarra aquilo como uma tábua de salvação, tudo bem, se agarre, mas saiba que é uma tábua de tal salvação, não fique ali. Não acredite que ela seja verdade. É só para te tirar daquela situação terrível de momento, para depois você poder andar e dizer tchau. Isso daí está me alienando, está me deixando um cara cada vez mais fragilizado, que dependo de um tarólogo ou de um tarô para poder saber qual é o meu próximo passo. O que eu vou fazer, se faço esse faço, se vou para aqui ou se não vou, porque... esse oráculo me traz as verdades. Então, o que a gente entende por autoconhecimento? Autoconhecimento não é você evitar a dor da incerteza existencial. Esse que é o meu ponto. Parece que o tarô é um instrumento que te ajuda a amortecer a incerteza, o medo de não saber como se conduzir. O meu é o contrário. É um tarô que vai te fortalecer para enfrentar esse medo, porque não tem outra alternativa. Encarar a vida como ela é, se você não tem condições, então a gente vai aos poucos, mas tem que entender. Eu muitas vezes não tenho condição. Com essa história do coronavírus, toda vez que eu começo a sentir uns trecos estranhos, começo a me apavorar, me dá até vontade de voltar ao tarô para o será que eu estou contaminado? Mas eu não sou tonto, não vou fazer mais isso. Entenda que um dia você tem que enfrentar a realidade da vida, porque senão tudo te manipula. A sociedade é uma estrutura que manipula os seres por causa dessa nossa incerteza existencial. Nós não sabemos o que acontecerá conosco no próximo minuto. E tudo isso, você se ilude, se aliena com os entretenimentos, com os amores, com o consumismo exagerado, com televisão, com tudo aquilo que te tira desse estar consigo frente ao medo de existir. Mas, quem sabe, é possível a gente se abrir para esse medo de existir e conseguir fazer exatamente um mundo que contradiga tudo isso aí que está. E é essa a minha proposta. E eu tentei fazer isso através do tarô porque é um instrumento muito bonito, que eu acho que foi desvirtuado, e que é desvirtuado. Mas, respondendo ao que você fala, não porque são pessoas que têm esse modo de serem um charlatanismo, é porque elas acreditam naquilo, elas são presas daquilo e estabelecem relações de objetos, são objetos daquilo e fazem dos outros que vêm até eles também objeto. E não transformam em seres sujeitos críticos da sua própria vida, assumindo a responsabilidade até das dores que eles vão ter que enfrentar para amadurecer. Vou dar um exemplo babaca que eu coloquei logo no início, né? Será que o meu amor vai voltar ou não? Meu filho, você tem que aprender a viver com a não volta do amor, faz parte da vida. Essa seria a resposta que eu daria. Pronto. Eu tenho duas formas de trazer a vida boa de volta e não é charlatanismo, eu conheço. Uma é tirar o Bolsonaro o mais rápido possível. E segunda é voltar no próximo candidato da esquerda. Vai voltar as viagens, vai voltar o emprego. Mas é isso. A outra pergunta, sim, que é da Abigail, que é a seguinte. Vou colocar aqui. Então, o tarô seria uma metodologia, uma relação de ajuda, entre aspas, para eu dar conta, ter coragem de enfrentar a descoberta do eu? Olha, eu acho que não é o tarô, tudo deveria só fazer isso.
Se você me perguntar qual é a razão da existência, a razão da existência é exatamente essa. Eu aprender a lidar com a procura do quem eu sou, a procura das relações que eu estabeleço, a procura de poder estar mais tranquilo com o existir, sem saber se vou estar aqui daqui 2 segundos. Porque senão, será que tudo que a gente construiu, que fez essa sociedade capitalista, não foi fuga disso? Será que esses caras, para mim, são doentes, que precisam ter tantos milhões, que nem esse bilionário que num dia só foi não sei quantos, 17 bilhões que ele faturou, quando a realidade nossa, econômico-social do mundo, é trágica? Esse indivíduo, será que ele não tem uma doença de querer se perpetuar? Será que não é uma forma doentia de fugir desse encontro? Dessa incerteza tão profunda? Será que ele é o cara mais alienado do que é o viver? O viver nada mais é do que você aprender a dialogar consigo mesmo como um ser de finitude, que é um ser de relação, você se relaciona com os outros, e a procura dos outros é só porque sem eles eu não encontro a mim mesmo. E a procura de si é a procura simplesmente de algo que você nunca vai alcançar. Por quê? Porque eu sou um ser de sensibilidade. Isso que é bonito. Você nunca se encontra. Por que você nunca se encontra? Porque a verdade é a procura. Por isso que nada permanece, nada é igual. O que eu estou falando hoje, se eu voltar a falar, eu vou falar diferente. Nada é igual. A gente vê na natureza, a cada manhã é diferente, cada céu é diferente, uma folha não é igual a outra, e a gente quer que as coisas permaneçam. Nada permanece. Então eu vou encontrar o eu, se o dia que eu encontrar a mim mesmo, eu morri. Porque na hora que eu encontro, eu já sou outro. Então eu já me desconheço, eu tenho que ir atrás. Por isso que o meu tarô, são rodas como em espiral. Você se encontra e se desencontra no mesmo momento. Porque aquilo já te evoluiu a tal ponto que você descobre camadas outras dentro de si que você desconhecia, que você precisa ir atrás. E isso que é gostoso do viver. É uma procura sem fim, é uma aventura sem fim. E você fala, mas eu estou procurando a mim? Óbvio, porque você só se encontra através do outro. Então você está indo ao outro em procura de si mesmo. E você fala, eu nunca encontro o outro. Como que você vai encontrar o outro se você não encontra nem a você? E se o outro não encontrou, a gente dá as mãos e vamos seguir caminho, procurando-nos no trajeto e nos ajudando nessa procura, sabendo que o encontro não existe. Doído? Não. Lindo, poético. Faz com que a vida seja. A vida nada mais é do que isso. Para mim, né? Ok. Tem mais uma pergunta que interessante aqui do Fabrício Serafim, que foi a primeira que ele tinha feito, Sim. Que é o seguinte, ele fala assim, olha, não peguei a introdução da live. Então, se já tiver respondido, se tiver falado sobre, me desculpe. Não foi falado sobre, Fabrício. Pergunto, existe uma base lógica científica na tarologia ou a base é a crença? O que diferencia o tarô de outras futurologias? O tarô fala do futuro com base no passado? Ótimo. A pergunta é muito boa porque todo mundo entende o tarô como futurologia. Então eu quero estabelecer aqui algo muito sério. O tarô é visto como um oráculo divinatório, muito típico da época em que ele foi criado. Só que se você prestar atenção historicamente, ele foi criado como um jogo de salão. Ele não teve necessariamente essa origem. Depois, ele começou a ser usado como vários instrumentos, que era muito típico na época, porque na época em que o tarô se fez, tudo era místico, tudo era mágico, qualquer relação era mágica, não é? Só que aí ele se transformou num oráculo para nós, que se perpetua até hoje, contra o que eu me oponho. Eu não vejo dessa forma e não acho que tenha que ser necessariamente assim. Mas as pessoas vão ao tarô exatamente com essa visão. Eu vou saber do futuro? Não nego que existam pessoas que tenham uma capacidade intuitiva muito desenvolvida. Todos temos a nossa capacidade intuitiva. A gente tem esses pressentimentos. Você sente, eu senti que hoje a coisa não ia funcionar bem. Às vezes você sonha algumas coisas. Só que alguns têm isso muito desenvolvido. E essas pessoas se valem do tarô para exercer aquela capacidade que elas têm. Mas o tarô em si não traz isso, não. O tarô em si
Ele não tem que necessariamente ser. Só que eu tive muita coisa que pensei, Fabrício, sobre isso. Mas será que eu não estou tirando essa importância? E eu cheguei à conclusão porque eu tive muitas coisas nesse sentido. A vida me deu, não sei, em alguns momentos, também uma certa possibilidade de poder exercer a minha inteligência intuitiva, a minha intuição de uma forma muito forte. E eu cheguei à conclusão que eu não quero isso, não quero exercer isso na minha vida, nem para mim, nem para ninguém. Porque todas as vezes que essa intuição veio, ela não me tirou nada do que eu tive que enfrentar. E ela também não diferencia os seres com maior ou menor capacidade, são simplesmente diferentes formas de ser. Um ser que tem uma capacidade intuitiva muito grande, que bom, bonito, interessante que ele veja tudo isso, mas não vejo nisso nenhuma forma que lhe dê o direito de ter maior poder sobre os outros. Então, esse tarô que é o que prevalece, que são esses cursos que são dados pelos famosos tarólogos, que são cursos caríssimos, que só pega elite, né, nos jardins em São Paulo, no hotel não sei o quê, que cobra uma fortuna no fim de semana, para as pessoas poderem saber como interpretar as cartas, a ler o futuro, o saber das coisas, é nesse ponto que eu estou fazendo a minha cisão. É com isto que eu frontalmente ao que eu me oponho, e que acho que é um exercício de poder que cria simplesmente opressor e oprimido, que constrói relações que não são dignas. E as relações são muito mais importantes. Se eu tiver uma capacidade intuitiva, que eu exerça de outra forma, ou então que eu abdique, se ela não constrói relações dignas, relações igualadas, ou em que os dois lados, ou 3, ou 10, ou 1000, sejam sujeitos da história. Esse que é o ponto. E eu não vejo dessa forma, eu penso como você. Infelizmente, o tarô é usado como algo para se ler o futuro. A ponto de um site que eu não vou dizer, que é o mais importante no Brasil e talvez da América Latina, de tarólogos, um grupo de tarólogos reunidos, que eles vão usar o tarô fazendo a previsão para o ano X, que é o próximo ano, inclusive os resultados da eleição. E a gente vê como eles manipulam naquilo, me revoltava com suas crenças, com as suas escolhas, contra as quais, sem dúvida, eu me opunha, mas para você ver como... E as pessoas vão, então, encarar que isso daí é o tarô? Isso não é o tarô. Isso é o que o ser está fazendo com aquele instrumento. Agora, se na origem ele chegou a ter segmentos que usavam isso, mas vamos voltar à Idade Média, tudo era visto dessa forma, tudo era mágico na Idade Média. Eu tenho que atualizar o tarô, como nós atualizamos tudo. A Terra voltou a ser plana agora porque o povo ficou louco. Mas a Terra, nessa época, ela era plana. Depois já descobriram que não era mais. Então, eu atualizei a minha relação com a Terra. Por que eu não atualizo o tarô? Que é o que eu estou tentando fazer. Trazer o tarô para o homem que somos. O homem de hoje, com os nossos questionamentos, as nossas dores, não voltar lá para trás, para esse mundo mágico que não nos leva a nada e que constrói um mundo em que você lembra como é que era a relação humana na Idade Média. O indivíduo que nascia fora da nobreza estava azarado, ele não ia sair de lá porque era condição dada pela condição divina, você nasceu nessa condição e não vai sair dela nunca. Então essa linguagem não nos serve para o mundo que quero e nem para o humano que eu quero ser. Eu não posso perpetuá-la de forma alguma. Então, eu acho que... Você fala, mas por que o tarô, Renato? Então, por que você não vai para o outro campo? Por que não o tarô? Só que eu quero um tarô que seja um tarô que ajude na revolução do homem. Ele é tão bonito nos seus princípios. Ele fala coisas tão profundas que me mostram a minha relação com o mundo, com a vida, de uma forma muito mais profunda, que eu, às vezes, não encontro nas teorias políticas. As teorias políticas são muito... Pegam o homem social, mas o homem social é fruto do homem individual. Não tem como separar uma coisa da outra. Então eu percorri esse caminho, que é tão válido como qualquer outro. Não sei se eu te respondi, Fabrício, mas a pergunta foi boa mesmo. Renato, bom, aí nós temos aqui um comentário, sim, que, se eu não me engano, é do Kleber Origens, que ele diz o seguinte: o tarô é uma das diretrizes do grau 30 do Real Segredo, a roda da verdade. Sim. Eu também não fiquei boiando aqui. Kleber, se você quiser explicar melhor para nós o que você quis dizer.
Não, eu acho que o Kleber, ele tem uma visão muito específica de onde o tarô se insere, mas isso são visões específicas. Tem várias visões de o que o tarô vem a ser, e de que visões de mundo, compreensões de universo. Isso é uma coisa muito profunda, e eu não tenho condições de falar sobre isso, porque eu desconheço essa visão. Até pelo que eu já falei até agora, eu tento construir um tarô histórico. É um tarô que não tenha absolutamente nenhuma conotação de uma revelação maior ou espiritualista, no sentido de algo que nos foi revelado. Eu acho que é uma construção histórica do ser humano, como eu tento abraçar o tarô, não estou negando outras possibilidades de interpretação. Para mim, é o fruto do homem, é um instrumento que reflete o homem, e por isso mesmo que ele precisa ser questionado para que a gente possa ter um homem que se emancipe até naquilo que ele produz. Então, se ele produziu o tarô, por que não atualizar esse tarô para o homem que queremos ser? Não para o homem que sempre fomos. Então, eu não tenho como opinar sobre isso, porque desconheço e até me afasto muito, porque eu sou um espiritualista, mas eu tenho muito cuidado com qualquer coisa que fique como algo congelado. Quando você me fala, por exemplo, ele é a terceira via, eu não me lembro bem qual foi a palavra, eu não tenho como te dizer isso, mesmo porque eu não sei quantas vias são. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula, junto com uma colega minha, na faculdade aqui em Varginha, e era uma aula de sociologia, e nós estávamos falando para uma turma de pedagogia. Então, eu me lembro que ela estava analisando do ponto de vista sociológico a teoria de Paulo Freire, coitado do Paulo Freire hoje, ainda bem que não está entre nós, ele não ia entender nada do que está acontecendo. E ela dizia assim, são 7 os passos do Paulo Freire. Passo 1, passo 2, passo 3. Eu fiquei pensando, porque eu estava dando aula, 2 professores ao mesmo tempo, eu falei, são 7? Mas não já 7 passos, eu não sei quantos passos são 3, são 2, tem 20, tem 1000, tem tanta coisa. O Paulo Freire é tão infinito, eu não sei codificar 3, 4, 5, 6. Para mim, o Paulo Freire tem os conceitos abrangentes que talvez eu possa resumir num, ou então eu tenho que falar em tantas coisas, porque as visões deles são tão múltiplas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que reduzem as coisas a códigos e depois institucionalizam isso como uma verdade a qual você tem que decorar, assimilar politicamente, como discurso pronto. Inclusive, essa professora pedia para as pessoas em faculdade repetirem em voz alta o que ela falava. Repita comigo. Passo 1 em Paulo Freire. Passo 2 em Paulo Freire. Eu falei, o que eu estou fazendo? Isso é aula de sociologia, eu tenho que cair fora daqui. Então, só para entender o espírito que eu estou fazendo, sem querer negar nenhuma outra abordagem como essa a qual ele se refere, que eu desconheço, infelizmente. Ele complementou aqui dizendo o seguinte, estudamos o tarô no grau 30 na maçonaria. Então ele esclareceu. Sim. Eu tenho nenhum conhecimento da maçonaria, infelizmente. Desculpe, eu não posso responder sobre isso. Nessa parte, eu sou totalmente ignorante. Mas na verdade ele fez mais um comentário até, não foi nem uma pergunta, foi só uma complementação. Mas eu não sei nada. Eu só posso dizer que meu pai era tarô, pertencia, maçom, mas não falou nada e eu nem sei se isso era bom ou não, não sei. Eu tive muito conflito com meu pai, mas quem sabe isso não tem nada a ver com a maçonaria. Bom, o Fabrício está colocando, porque eu acho que talvez a gente não respondeu. Sim, exatamente o que ele queria. Ele está colocando assim, estou me sentindo na mesa conversando com vocês. Muito bom, muito bom. Então, crença com base em sua construção social e pessoal, e quanto à base lógico-científica, ela existe? O que embasa a assertividade da tarologia? É o Fabrício Serafim. Olha, Fabrício, eu não nego a ciência, mas eu também acho que a ciência não responde tudo. A ciência tem uma dimensão que não sou eu nem quem fala, é o próprio Einstein. Eu me lembro muito, assistindo muita coisa e lendo muita coisa dele, ele dizia assim, há alguma coisa aqui a partir da qual ou a gente acredita em alguma coisa diferente, ou vamos invocar Deus, porque a gente não sabe explicar. Existe um conflito na física, principalmente na física nuclear, que é a mais confusa, só para trazer, você tem um buraco onde não tem partícula nenhuma, de repente saem partículas lá de dentro que ninguém consegue explicar.
que vão se juntar à corrente, porque, na verdade, nós estamos aqui, o que somos nós, né? Partículas dessa mesa que está na minha frente passam o meu corpo e começam a fazer parte do meu corpo elétrico, né? Do meu corpo energético. Então, isso é física. Então, a gente começa a perceber que a visão que a gente tem da ciência também é um pouco dogmática demais e que precisa ser um pouco mais abrangente. Eu te diria que o que você entende por filosofia? A filosofia é a ciência? Eu diria que o meu trabalho é filosófico, porque é um questionamento da vida, questionamento... Porque a filosofia nada mais é do que o questionamento das razões da própria ciência, tanto que a epistemologia é a parte da filosofia que estuda o sentido da ciência, a verdade da ciência ou não, a ciência é passível de veracidade, e isso é um questionamento que cada vez mais está sendo trazido à tona hoje, né? Vários filósofos questionam essa visão de ciência racionalista, muito cartesiana, que ainda impera no nosso sistema educacional, de que a razão é a medida, os laboratórios são a medida da realidade. Quando os próprios físicos negam isso. Só para te dar uma ideia, eu uso isso no meu tema, existe um físico hoje, Amit Goswami, que é um dos físicos mais importantes da atualidade, esteve no Brasil há algum tempo, e ele defende uma ideia fantástica, que nós achamos que a mente é produto da matéria, ele defende o oposto, que o próprio universo é um ente consciente, e essa consciência que transforma a matéria em matéria. E ele é um físico, ele está escrevendo isso cientificamente e comprova isso dentro da ciência dele. Veja como nossa visão de ciência é muito limitada naquilo que a gente percebe na nossa escola, na nossa visão. Hoje a própria ciência não sabe te dizer o que é a matéria, se a matéria é uma expressão de uma consciência ou então de um sentimento. Então, você começa a perceber que eu fui buscar muito mais fundo para poder aceitar uma linguagem de um tarô que me leve a uma abordagem mais filosófica da realidade, que questione a própria ciência enquanto validade de determinação das coisas. Porque a ciência também, ela cometeu erros gravíssimos e continua cometendo, em muitos sentidos, e a gente sabe historicamente que sim. Só que é um processo que nos garante respostas, certo? Mas ele precisa ser questionado por um outro instrumento, e eu acho que esse outro instrumento é a filosofia. Porque a ciência em si, ela não tem um aspecto fundamental, que é o aspecto ético. Aliás, é um livro muito sério que trabalha isso, essa questão. E a ética na ciência? Eu me lembro, muitas vezes, grandes debates que eu tinha, em que a ciência ela busca a verdade, seja qual for, doa quem doer. E não é assim. Existe, sim, um aspecto fundamental que precisa trabalhar, que tem alguma verdade que tem que estar acima da ciência, que dê o norte para ela. Ela não pode ser o nosso norte. Então, eu acho que quando você me pergunta o que seria a tarologia, eu acho que seria um estudo sério do tarô para ver a sua validade enquanto abordagem filosófica da existência, e não da sua validade enquanto instrumento científico com comprovação factível. Assim como a psicanálise, assim como vários segmentos, e a própria sociologia. Ela precisa muito daquilo que você vê. Por exemplo, o que você me diz se você é um indivíduo que tem solidariedade? A sua solidariedade é algo que você aprende ou apreende, capta pela lógica da ciência, ou é por um sentimento que você olha e você se comove e você sente a dor do outro? Eu acho que um político ou qualquer ser que se baseie simplesmente numa visão lógico-racional, a sua ação não pode ser efetiva. O humano é feito de diferentes dimensões e nós precisamos trabalhar todas elas. E é claro que os aportes que a gente traz, por exemplo, em tudo aquilo que eu estou escrevendo, eu estou usando muito de filosofia, muito de psicologia, estou usando muito de física, sem dúvida. Eu estou usando todos os instrumentos de conhecimento de que me valia a vida inteira. Eu fui alguém que bebeu dessas fontes dentro da minha área, que é das áreas humanas, certo? Então, e lógico que uso razão, e até eu acho que, só para te dizer para onde eu vou, eu acho que a razão nada mais é do que uma das possibilidades do sentir. A razão, o nosso raciocínio, é uma das possibilidades de sentir a realidade, mas não é a única. É uma delas, importantíssima.
mas só ela é trágica, catastrófica, que pode nos levar até ao nazismo. Porque, pela lógica, a gente extermina aqueles... Tem lógica, eles não estão servindo para nada, são os fracos, a gente extermina esses indivíduos como os gregos, jogavam lá da montanha os seres que não eram interessantes, que eram deformados, eles não ajudam, né? Então temos um ideal de seres perfeitos. Então, se eu for pela lógica fria, eu preciso ter uma outra abordagem, senão a ciência é muito perigosa. Bom, Renato, tem aqui alguns comentários. A Monique Ferreira dizendo que chegou atrasada. Seja bem-vinda, Monique. Você já chegou já tem um tempinho, que eu sei, tem uns 20 minutos, né? Então você pegou aí o meio da live. Tem uma pergunta da Marilane que eu vou deixar mais para depois, sim, a não ser que não tenha alguma pergunta anterior, que a pergunta dela é interessantíssima. Dizer que essa live depois vai ser gravada, vai ser publicada no canal Esquerda Varginha. Dizer que o Renato tem o canal dele no YouTube, que eu vou publicar daqui um pouco. E vamos então para a pergunta da Marilane, que ela diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Assim, desculpe, não peguei o comecinho da live. Quando o Renato fala de tarô dele, quer dizer que ele desenvolveu um tarô? Sim. Marilane é o nome dela? Isso. Marilane, desenvolvi sim exatamente por meu conflito com tudo aquilo que foi o tarô, inclusive que eu abracei, que exerci, mas sempre com dissidências, e eu fazia cortes. Até falei assim, eu estou fazendo tanto corte, chegou uma hora que eu falei, vou cortar tudo, então é melhor fazer um novo. Então foi o que acabou acontecendo. Não sei nem se, no primeiro momento eu nem queria chamar de tarô, mas depois eu falei assim, mas tem tanta relação, por que não chamar como tarô? Por que a gente não enfrenta a fera de frente? Porque eu acredito que vai até promover algum protesto quando se as pessoas que professam o tarô, seja consultando, vão dizer o que é isso, né? Mas eu acho que o tarô esteve muito presente na minha vida e fui dialogando com ele que eu apurei melhor até a minha dissidência, né? Então ele me ajudou muito até contrapô-lo e talvez atualizá-lo. Eu acho que hoje eu me relaciono com o tarô como eu deveria ter me relacionado antes, não com alguém que se sujeita ao que ele diz, mas alguém que dialoga com ele, se encontra com ele e o vê como algo histórico, que também se transforma à medida que eu me transformo. Nós nos influenciamos. Ele é o resultado de mim como eu sou o resultado dele. Então, foi feito um tarô novo. Aliás, os que forem ao site, porventura, por curiosidade, serão muito bem-vindos, mas eu quero alertar que lá estou falando com um grupo de pessoas interessadas já no tarô. A maioria delas já estavam lá há muito tempo. E eu estou explicitando em que eu me corto da visão anterior e por que eu estou trazendo um tarô novo. E aí eu pego todos esses princípios que vocês estão vendo. As relações que ele estabelecia eram relações de objetificação e não transformação de sujeito, construir um mundo de pessoas alienadas e não de pessoas ativas, responsáveis pelo seu momento histórico, pela sua história. E então é um tarô revolucionário. Eu até digo, é um tarô que busca resgatar o seu espírito revolucionário inicial que hoje se perdeu. Então, não sei, só para alertar o teor do que está lá, que eu estou fazendo, não sei nem se vai ter alguma repercussão, não me interessa, mas é uma forma de eu estar em paz comigo mesmo. Porque é uma forma, porque através do tarô eu estou reescrevendo a mim. Na verdade, eu estou escrevendo a mim. E só acho que as coisas são válidas assim. Eu me lembro uma frase de um disco da Elis Regina, em que ela escreve uma frase que lhe foi dada: o verdadeiro artista não faz arte para o público, faz público para a arte. Talvez eu não encontre público, mas eu estou fazendo a minha arte. Sem engajamento, sem querer comprar ninguém, não. Renato, tem aqui um agradecimento da Marilane, mesmo Marilane que fez a pergunta, que legal, parabéns, muito obrigado pela live, gostei muito. E aí eu queria também dizer que eu acabei de publicar aí o seu endereço no YouTube, já está aí nos comentários, tá?
É o próprio nome, o canal dele é o Renata Mulher e Filho. E eu também queria fazer uma pergunta, que é uma na linha do Fabrício, só que puxando para o outro lado. O que tem, já que então, que a mística, segundo a sua interpretação, ela é algo da natureza do ser humano, da naturalidade, da sensibilidade do ser humano? E hoje a ciência, à medida que a ciência do século XXI, a física, a astrofísica, a própria química, a matemática, ela chegou nessa fronteira, né? Dessa dimensão irracional, digamos assim, ou dessa dimensão, não sei se é irracional, né? Eu acho que ela é meta-racional. Ela inclui a razão, mas ela não é só a razão. Ela descobriu que tem algo além da razão. Einstein, como você citou mesmo, já disse, alguns arquivos aí estão sendo publicados, arquivos secretos, né, publicados sobre os UFOs e tal, sobre experiência, né? Enfim. Mas eu queria te perguntar também o que de místico, o que de sensibilidade, nesse sentido do místico, né, tem no tarô. O que o tarô, como ferramenta, instrumento, pode despertar na gente essa dimensão que muitas vezes não é trabalhada em nós, né? Que é sufocada, que é reprimida, que é esse lado da sensibilidade mesmo. É um exercício do se fazer sensível, do se permitir conectar com essas outras dimensões, da mente, né? Que nós não nos disseram que nós tínhamos e não nos ensinaram a desenvolver, digamos assim? Eu vou responder, acho que eu vou frustrar todo mundo, mas eu vou responder de uma forma mais simples. Eu defino a realidade que existe é uma grande sensibilidade. A energia universal é uma sensibilidade que se trabalha de diferentes formas, como materializar ou não. A energia é uma sensibilidade que busca sempre procurar ser mais sensível. E essa sensibilidade também tem o seu momento racional, mas ela não é só, ela é infinita. Eu acho que tudo que existe no universo, não sou eu, não, é o Amit Goswami, físico, que fala isso. É uma sensibilidade que está sempre em processo de evolução. E é essa lógica que eu busco no tarô. A gente assumir a sensibilidade que a gente é. Agora, a sensibilidade, ela não se reduz a um nome. Quando você fala o místico, eu não sei definir bem o que é místico, porque eu não sei a diferença entre o exclusivamente racional e o não. Porque nós, mesmo quando você é totalmente... Por exemplo, o cientista é um cara apaixonado. O verdadeiro cientista, ele é apaixonado por aquilo, ele está cheio de emoção ali. Bom ou má. Não existe razão pura. Isso é uma ilusão. No ser humano, tanto é verdade que a gente não, hoje em dia a gente aceita que a ciência é marcada pela influência do cientista de uma forma brutal. Eu não posso separar a ciência do cientista, essa visão que Descartes colocou, que eu posso simplesmente... Hoje não existe mais isso. Em termos epistemológicos, não se aceita. Então, o que fazer para uma ciência séria? Assumir toda visão material, científica, a sua humanidade, a sua sensibilidade, de uma forma frontal e não fugir dela. Perceber o quanto do humano está lá. E tudo tem o seu lado que você chama místico, que é um lado sensível, que extrapola a limitação do mecanismo racional de avaliação. A razão nada mais é do que o mecanismo racional de você avaliar a realidade, mas a realidade não se enquadra exclusivamente na razão. Essa visão que nos foi passada pelo sistema escolar, que infelizmente ainda se perpetua, ela já foi questionada desde o Fritjof Capra, há muito tempo, com toda a sua série que ele colocou, todos os vídeos que ele colocou, todas as coisas que ele trabalhou há muitos anos, mas isso ainda não passou para a nossa realidade. Eu posso citar o Pierre Levy, eu posso citar o próprio Boff se insere nessa linha, e uma série de outros pensadores da atualidade, em que é preciso resgatar a razão sensível, uma razão que é muito mais infinita, que bebe dessas outras fontes,
Porque a razão racional, ela é poderosa, mas ela é muito perigosa, porque ela exclui aquilo que dá a toda a realidade o sentir que a realidade precisa ter. É como eu disse, eu não posso simplesmente lidar com o humano ou estudar o humano como se ele fosse um número. E não falo do humano, qualquer realidade, seja a planta, a pedra, tudo. O cientista, o biólogo que é um apaixonado, é um verdadeiro cientista no sentido mais profundo do termo, e não apenas o lógico racional. A razão sem alma é o que faz com que o mundo seja o monstro que ele é. Então, muito cuidado com essa questão. Então, quando você fala do resgate do místico, nada mais é resgatar o lado sensível da realidade que a gente cortou. Isso daí, todos os críticos do cartesianismo, e são tantos, meu Deus, principalmente na educação, né? O Edgar Morin, que é o papa de todas as obras dele, os 7 saberes fundamentais da educação do futuro, que entrou pela educação, ele defende isso todo o tempo, que é uma coisa que já não é tão nova, mas que ainda a nossa educação não absorveu, inclusive na sua estruturação e na consciência dos seres e dos alunos que se formam, que saem sempre batalhando por uma visão lógico-racional e científica. O quanto nós construímos esse mundo horroroso que a gente critica por seu privilégio, uma lógica racional sem alma. Então é preciso resgatar essa linguagem sensível, Renato. E eu sei que você professa muito nisso, porque eu te conheço. Mesmo que você não quisesse porque você não tem outro jeito. Mas é importante que entenda que isso é um instrumento lógico. A lógica não é só a lógica cartesiana, eu tenho uma lógica com coração. É lógica também, aliás, muito mais lógica porque tem uma dimensão muito maior do humano. Eu não posso reduzir o humano. O cientista, ele tem coração, ele tem objetivo. Eu não posso dizer para ele assim, não, você vai agora, é como você diz assim, o teu indivíduo descobre alguma coisa, não importa se mate 300. Essa coisa não vale a pena ser descoberta. Então é preciso, porque a base da ética é o sentimento, não é a razão. Não existe ética sem sentir, como não existe esquerda sem sentimento. A esquerda existe porque ela se solidariza com quem sofre. Por isso que eu sou da esquerda. Por isso que eu a defendo. Não é pela razão que você é esquerdista, não. Você é esquerdista porque você chora com quem chora do teu lado e você não quer um mundo assim. Eu não quero nem o meu privilégio, como uma vizinha me perguntou, você abriria a mão da sua casa? Eu falei assim, se o mundo fosse para a gente abrir mão da casa, eu abriria a mão da minha casa e tudo que eu tivesse para poder ter um mundo mais justo e eu poder chorar de alegria, abraçando todo mundo como todo mundo igual. Então, eu acho que isso é político, sim. Eu acho que esse tarô é muito mais político do que muita coisa. E esse sentimento é político porque esse sentimento é político. Essa é a verdadeira política. Não a política do blá, 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 que simplesmente, na hora do sentir, simplesmente defende as suas posturas, mas na sua casa, a sua empregada entra pela porta do fundo. Esse mundo eu não quero. A sua empregada, né? Olha só o termo. Muito eu não sei bem. se isso respondeu. Respondeu. Acho que sim. Ó, tem aqui agora um Fabrício Serafim dizendo, complementando aqui a tua resposta à pergunta dele. Gosto muito dessa visão. Questionar a ciência sobre a ótica do que vamos aprendendo enquanto evoluímos e enquanto outros nos ensinam com o seu aprendizado. Você está nos presenteando com uma linda aula de filosofia sobre a visão de sua experiência, também com o tarô. E estou aprendendo muito nessa conversa. Muito obrigado. Obrigado a você. Depois também com a Abigail, que é uma queridíssima nossa, Abigail, que diz também agradecendo, muito momento lindo, diálogo humanizante, muito bom, Abigail. Também um agradecimento aqui, que eu tenho que achar o nome, porque deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela aqui, o dele, que é o seguinte, da Hilma, a Hilma Firmiano, que é esse aí, ó, agradeço os esclarecimentos, e como disse na minha pergunta sobre as frustrações, e você me esclareceu,
posso assim dizer que o tarô nos mostra que somos totalmente capazes de lidar com ela e com a realidade que nos apresenta. Excelente live. Depois também tem aqui... Bom, aí tem uma pergunta, na verdade é uma afirmação Sim. do Gustavo Ribas, que ele faz assim a seguinte afirmação: se Deus não existisse, ele seria inventado. Na verdade é uma pergunta. O que tem a dizer sobre essa afirmativa, Renato? Olha, eu sou um espiritualista, mas eu não abraço a ideia. Você tocou numa grande vivência minha com essa questão. Que essa sensibilidade que somos, essa sensibilidade que o Amit Goswami defende, que é a sensibilidade que constrói o universo, que é um processo de uma energia que se constrói, tudo que existe são formas dessa sensibilidade crescer em si mesma. E a dor é o seu instrumento de crescimento. É pela dor, pelo desencontro, que ao me buscar, então ela está sempre se perdendo para se reencontrar. Por incrível que pareça, o motor do crescimento... Você se torna mais sensível através do desencontro. Eu, pelo menos na minha vida, sempre foi assim. Então, eu acho que se você pode me dizer se isso é Deus, então Deus existe. Agora, eu não sei se é como os outros entendem Deus, né? Deus, para mim, é a sensibilidade da emoção que sentimos agora. Eu não vejo Deus como uma entidade ou que tem um poder de castigar ou não castigar, nem nada. Eu não tenho essa visão, eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho muito problema com religião, porque não é só pela questão política ou histórica ou marxista, materialista, é por eu perceber o mal que isso faz em termos de construção do que eu chamo do momento menor da consciência, que eu chamo de fé. A fé no sentido que você absorve alguma coisa sem a menor capacidade crítica, sem o menor exercício crítico, e alguma coisa que te é imposta como um dogma. E eu não acredito em dogmas. Nem mesmo o que eu estou falando hoje, eu quero que vocês amanhã questionem, mudem e façam algo totalmente novo, porque eu vou fazer. Diferente de tudo que eu disse hoje. Vou pensar totalmente diferente de quem eu sou hoje. Melhor, porque se a verdade é uma sensibilidade que evolui cada vez mais, eu não posso me repetir. Repetir seria morrer. Aí eu me transformaria em uma religião, o que eu não quero. Porque isso para mim é morte. A religião está morta nesse sentido. Agora, mas não o que a gente pode entender como Deus. Ok. Renato, nós não temos mais perguntas, então eu vou deixar para você fazer a sua participação final. Sim. Nós já estamos com quase 1h30 de live, e assim nós encaminhamos para o encerramento. Caso alguém, durante essa última fala do Renato, queira fazer pergunta, ainda estamos abertos, tá bom? Tá. Bom, se alguém tiver qualquer coisa que venha depois, vocês podem me mandar uma mensagem através do Renato ou até lá no canal. No meu canal do Tarô, vocês mandam e eu respondo. Tenho tentado responder a todo mundo que tem deixado alguma mensagem lá. Gente, eu não tenho muita coisa a acrescentar. Eu acho que eu não sei nem bem se eu sou a pessoa certa para estar aqui. Aí o problema de vocês vão resolver com o Renato Klepf. Eu sou alguém que busca encontrar diálogos de paixão. E quando eu digo diálogos de paixão, não é paixão irresponsável. Pelo contrário, aquilo que faça com que o sentir faça sentido. Eu acho que todo mundo se coloca, eu me lembro como professor, principalmente em algumas disciplinas, porque a gente trabalha em várias disciplinas, todos dentro da área do humano, né? Embora não, é humano, mas não é muito, né? Eu também dei aula de inglês e dou ainda, mas não acho que isso é muito mais um código de comunicação do que alguma coisa que frontalmente perpasse ou construa valores, embora ele também constrói, não tem nada que não construa, né? Depende de como é feito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, para mim, todas as formas e todos os caminhos são caminhos para que eu possa exercer melhor aquilo que eu entendo como a procura do viver. E a procura do viver nada mais é do que me abrir para
a realidade que me cerca, que eu chamo outro, cada vez mais num nível de troca e reconhecimento da condição primeira que nos une, que é a igualdade frente à dor existencial. Eu fico pensando que não importa quem você seja, onde você esteja, somos irmãos na dor, porque a dor dói. Uma vez eu lembro que eu li isso num livro de filosofia, eu falei, isso parece uma coisa tão simplista e tão básica, né? E eu falo assim, parece que a ciência não se lembra que dessa verdade maior, que a dor dói, e dói igualmente em todo mundo. Você consegue entender a dor do outro. Você não precisa passar pela dor dele. Agora, se você não conseguir entender, aí a gente precisa ir até o Goleman, ler as inteligências emocionais. A minha imagem sumiu, voltou. Ler as inteligências emocionais, que diz que o indivíduo que não tem um sentimento empático com o outro, seja em que nível for, ele tem algum problema. Então, é no exercício dessa empatia que nos iguala que existe o sentido da vida para mim. Então, eu só posso dizer isso, que foi um momento em que eu pude ser a mim, ouvir vocês e ter esse retorno pelas perguntas, pela oportunidade de sentir a vibração no ar, o olhar do Renato. Então, eu que agradeço o fato de estar aqui, o convite do Renato, e essa oportunidade de falar aquilo que a gente é, né? Porque a gente, no fundo, sempre fala aquilo que a gente é. Não falei do tarô, não, falei do tarô para mim. Com certeza, Renato. E tem uma frase que você falou há muitos anos, das lutas que eu levei para mim e tento praticar, mas uma que você fala que é assim, você pode falar tudo, qualquer coisa para outra pessoa, desde que você fale com verdade e com carinho, né? Você pode até xingar ela, mas se for verdadeiro e se não for violento, não é? A gente, às vezes, não, muitas vezes, ou se é que não mais às vezes, a gente xinga por amor até, né? Exatamente. Não seja rude, não seja violento. Fale a verdade que você tem que falar, mas fale com respeito e com carinho. E, obviamente, que a sua verdade, ela vem com muito carinho, é perceptível, e quem participou que pôde perceber isso, tanto é que se manifestaram dessa forma, que percebe a sua verdade e, em alguns casos, bate com a nossa verdade também, né? Porque a gente se encontra nessa verdade. Mas, sobretudo, mesmo que a gente não se encontre, a gente sente que tem muito amor em tudo que você diz, com muita propriedade, tudo vem do seu coração e da sua vivência. Mas eu tinha dito na propaganda aqui na live, no grupo, assim, eu inventei uma frase que era para chamar a atenção das pessoas, mais verdadeira, que era assim: se você não conhece o tarô, venha participar com a gente, que você vai se surpreender. E se você conhece o tarô, vai se surpreender mais ainda. Eu acho que a segunda é mais verdadeira. Mas é isso, de qualquer forma, não é, como você falou, não é o tarô em si, mas é a forma como que você interpreta e fala e professa e constrói essa lógica ou essa não lógica, né? Renato, muito obrigado pelo convite de pronto. Foi uma honra a gente repartir com você aqui. Isso vai estar eternizado agora, né? Aí no Cosmos e do canal YouTube. Então, quem quiser indicar, recomendar, compartilhar, se inscreva no canal, curta lá as lives, são várias lives, estão lá, 10 lives, todas de gente muito bacana, da gente aqui, com recorte local, né? Com muita verdade. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Obrigado ao pessoal. Beijo no coração. Beijo no teu coração de todos aí. Até mais. Até mais. Tchau, gente.